problema, né? Quando a gente fala de construção de produto, o produto precisa resolver um problema do mercado, de alguma pessoa, né? Então, eu acho que pode ser esse o start para começar o nosso bate-papo hoje, né? Se a gente constrói um produto, esse produto se propõe a resolver um problema, esse problema é de quem? Resolve o problema de quem essa solução que a gente está construindo ou que vai ser construída? Então, eu queria ouvir de vocês como é que a gente faz para descobrir, cara, quem é o nosso público-alvo, né? Se eu construo um produto que resolve um problema, esse problema é de quem? Como é que eu faço para descobrir isso? Manda aí, Renan. Bom, existem diversas estratégias, assim, se a gente for levar no campo prático, né? Mas acho, também já puxando um gancho do recap, para mim o core mesmo é o problema. Então, é o ponto de partida para a gente ter uma solução que gere algum valor no futuro, né? Mas a gente está voltando aqui agora para a questão do público, né? Que é assim, se for vermos ali, né, é o segundo passo para a gente começar a guiar a solução, né? Acredito que a questão principal é a gente olhar para o nosso mercado, uma coisa que a gente pode tentar encontrar pessoas que tenham esse problema e muita pesquisa. Acho que é o principal. Você olhar para o público, olhar para a internet, olhar pesquisa de forma geral, que a gente chama, tem alguns termos técnicos, né? Pesquisa desk, que é um exemplo, né? Tem alguma série de outros tipos de pesquisa. E você tentar ir atrás de pessoas que tenham esse problema. Então não tem muito receita de bolo, né? É você ir atrás mesmo e correr e tentar identificar ali quem que é o seu público. Na verdade, quem é o público que tem aquele problema, né? Na verdade é isso. Tem uma questão que nós somos do background de tecnologia. E está intrínseco em nós pensarmos sempre em solução antes do problema. Então quando a gente começa a ouvir alguma coisa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: pô, esse negócio aqui daria pra gente construir, sei lá, um negócio assim, assim, assado. É sempre pensando muito na solução. Mas o caminho saudável nessa nossa discussão aqui na linha que o Renan está discutindo, que nós estamos entendendo, que o Renan trouxe aqui, precisamos ouvir o nosso público. Precisamos saber quem é o nosso público. Acho que é o primeiro passo, de fato, nessa construção. Então, temos um problema. Esse problema, ele endereça uma pessoa especificamente? É só o Borel que tem o problema sobre aquele assunto? É um bairro? É uma cidade ou não? É um problema mundial? Então, o primeiro passo é, de fato, tentar identificar esse público. Por onde nós começamos? Então, existem ferramentas, existem técnicas que a gente pode fazer. Da mais simples possível, que é, eventualmente, você fazer ali um formulário, jogar na internet, pesquisar no seu bairro, na sua cidade, como também ampliar essa discussão e levar para uma pesquisa mais aprofundada, ou até mesmo mais qualitativa, quando é mais específico. Então eu vejo que o ponto de partida na nossa discussão aqui é sobre como a gente mapeia este público. Então, para a gente mapear, Zé, como que você entende aí que é o caminho? Conta aí. No fim das contas, assim, até puxando um pouco do conceito, né? Quem resolve o problema de alguém, né? Então, no fim das contas, precisa ter clareza de para onde você está indo, né? E aí eu acho que tem vários aspectos que a gente precisa olhar e concordo com você, Rafa, de que é um vício, né? É um vício de tecnologia, é um vício do nosso mercado, talvez, de começar pela solução, né? Então você vai lá e olha para aquele problema, você enxerga a oportunidade, no fim das contas, né? Produz uma solução e daí você sai com uma solução, na verdade, uma solução em busca de um problema, né? E nesse caso, cara, acho que se a gente trouxer isso para o dia a dia, se pegar aqui a situação, pegar a própria voz e conteúdo, a gente está aqui sentado hoje, sentado numa proposta de valor que é super interessante, que ocupa um nicho de mercado que, puta, você vê, na figura do Gustavo Passi, olhou para o mercado de comunicação, cara, entendeu que o podcast era uma oportunidade de dar acesso, dar voz para pessoas que eventualmente não teriam uma construção estrutural que uma grande televisão, uma grande rede de TV teria, né? Ou uma rádio. E, cara, o cara olhou para esse problema, né, cara? Como é que eu dou acesso? Ele não resolveu o problema da cadeia inteira, ele entendeu que, no fim, eu vou resolver
problema de quem quer comunicar para esses nichos específicos é entender quem era o público, e aí, como a gente está pegando o gancho, né, do que é a explicação original, né? No fim das contas cara, que público é esse? Né? É um público de empresa, é um público só do estado de São Paulo, é um público das grandes capitais, esse negócio é capilarizado, não é? E, cara, construiu uma solução voltada para dar acesso para um público que está afim de falar, que está afim de colocar as ideias, que está cheio de coisa para compartilhar e que às vezes não é uma big corp, às vezes não tem acesso a uma rádio, às vezes não tem acesso a um conteúdo de produção muito elaborado. Então, acho, assim, aí voltando um pouco para a questão da teoria, sim, é sobre observar o dia a dia, é sobre entender a lacuna, é sobre entender esse público e como é que ele interage com esse problema, como é que essa dor ela aparece, em que momento, em que situação. Daí, com isso, você constrói a oportunidade, né? E aí se transforma o problema numa oportunidade, né? Que no fim das contas é o fruto do que a gente acaba produzindo no nosso dia a dia, né? E que, com toda certeza, pensando até no Voz em Conteúdo, houve uma pesquisa por trás. Porque se nós analisarmos, num modelo tradicional, nós tínhamos muito uma visão da televisão. O consumo era só sobre Globo, Band, enfim, não vou falar aqui todos os canais, mas basicamente nós consumimos aquilo. Agora, cada vez mais a gente tem um consumo muito mais amplo sobre isso, a internet está aí. E não é só, o pedaço aqui São Paulo, eu não preciso ouvir só pessoas de São Paulo. Eu tenho possibilidade de ouvir pessoas do mundo inteiro. Então há um grande nicho aqui para ser explorado. Então até conectando assim sobre o produto especificamente podcast, está sendo consumido absurdamente no mundo e não só mais por pessoas famosas e tudo mais. Tem uma abertura legal aí. Então, parte dessa observação mesmo, né? Puta, isso resolve o problema de quem, né? Aí você vê, resolve o problema de um monte de gente, mas de uma forma indireta. Mas, no fim das contas, meio que começa nesse caso aqui, começou com uma proposta de, cara, não dá acesso, né? Vamos construir acesso. No final, depois do acesso, você tem um impacto num público que você sequer consegue medir, né? Eu acho que essa é a pegada, né? Fala aí, Renanzinho. Eu acho que é legal, né? Quando você tem um problema, muitas vezes ali que você já identifica um problema, você muitas vezes já faz parte daquele... Vamos começar a chamar aqui já daquele mercado, né? Só que, às vezes, você também não faz parte. Então, tem muitos casos, né, de empreendedores que lançaram suas empresas que eles eram de outros mercados e que eles entraram naquele mercado, só que sem nenhum viés. Isso eu acho muito interessante, né? Porque... Às vezes você já vem com muito viés quando você já está naquele mercado, você já conhece aquele público, já conhece aquele problema. Então você já vem carregado de viés. E quando você vem de uma pessoa vem de outro mercado e embarca naquele problema, consegue trazer insights ou ideias diferentes do que ele... Eu acho que isso a construção disso talvez venha da perspectiva, né? O cara vem numa perspectiva diferente, ele está de fora daquele contexto. E aí ele consegue observar sobre um prisma diferente, né? Eu acho que muito do contexto de inovação, né, Borel? Eu acho que tá relacionado a isso, né? Você, cara, olhar para o que você faz no dia a dia de um jeito diferente e, puta, será que não daria para fazer para ser dessa forma? Será que o cara precisa levar esse papel lá e protocolar? Pode ser digital, sabe? Diz aí um pouco do e tem um ponto importante, algumas perguntas que a gente precisa responder, né? Quando a gente mergulha sobre a oportunidade que está sendo tratada, né, desse problema, você começa a já perceber se quem tem um problema ali, se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, porque isso já vai direcionando como vai ficar lá na frente o seu modelo de negócio, né? Então, você sabe, cara, será que esse produto que eu estou construindo ele é para uma outra empresa? Ou seja, meu modelo vai ser um B2B? Ah, não, cara, pode ser que seja uma pessoa física, né? Então, a partir daí, você começa a explorar e saber mais ou menos quem é que vai estar utilizando o seu produto ou quem é o seu cliente, possivelmente o seu cliente.